Pessoal, eu vou estar passando aqui para vocês uma entrevista que foi feita com o Gustavo Ribeiro, defensor público federal, tá bom? Ele vai falar a respeito da situação das pessoas que estão presas, né? No caso, o papel dele não é julgar se o preso cometeu ou não o crime, mas se as condições de sua prisão estão nas regras, né? Se há abusos e se há necessidade do acusado estar detido. Então, se ele não pode, de repente, responder em liberdade, nesse caso, ele não deveria estar preso, né? Então, aqui está a entrevista. Pergunta: o senhor tem participado das audiências de custódia, ouvindo os presos pelos atos do dia 8 de janeiro. Como está esse processo? O Gustavo Ribeiro responde: pela quantidade de pessoas presas, a Defensoria Pública foi chamada para atuar. As pessoas que não tivessem como pagar seriam atendidas por nós. Sabendo que seriam muitas pessoas, a DPU se organizou, nos dividimos e fizemos um mutirão. Casos incontáveis, o dia inteiro. O pessoal trabalhou até às 11 da noite, meia-noite, e várias audiências ao mesmo tempo, e todas online, em várias salas, 6 ao mesmo tempo. Eu mesmo ouvi muitas pessoas, algumas idosas. Pergunta: e como estão se dando essas audiências? Qual o papel de vocês, defensores federais? Gustavo Ribeiro. Primeiro, nessa primeira audiência não se trata de condenar ou absolver, mas avaliar se a pessoa pode responder presa ou solta. Mas, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, o juiz da audiência não pode decidir pela soltura, mesmo que o Ministério Público pedisse. Nosso grupo, Defensoria Pública da União, ouviu até cerca de 100 pessoas, entre homens e mulheres, tudo online. Não discutimos condenação, como disse, não o que fez ou não fez, mas se teve irregularidade na sua prisão, se a pessoa está sofrendo violência e se a prisão é justificada. Pergunta: e o que as pessoas argumentam nos casos que o senhor acompanhou? Como se defendem? Que argumentos usam? O defensor Gustavo Ribeiro. Muitas pessoas disseram que tão somente vieram se manifestar. Pessoas que tinham muitas dúvidas do que sequer estava acontecendo. Pessoas em situação de rua que fizeram excursão e viu ali uma oportunidade de viajar de graça. Esse tipo de coisa aconteceu. Temos que saber se realmente tinha noção da pauta. Acredito que boa parte tenha sido usada como massa de manobra. Pergunta: o senhor tem essa convicção de que boa parte das pessoas de fato não tinham noção? Gustavo Ribeiro, defensor. Resposta: sim. Tinha gente que veio a Brasília porque foi chamada. Gente que respondeu: vou lá lutar pela família, pela minha família. Gosto do Brasil. Pessoas que sequer sabiam como funciona Brasília e o significado de cada prédio. Pergunta: o senhor entende ser um exagero, em alguns casos, manter essas pessoas presas? Resposta: acho. Por exemplo, tem gente presa ali que, por questão de saúde bastante fragilizada, não tem condições de quebrar alguma coisa. Não digo que essas pessoas nada fizeram, mas o que discutimos é a necessidade de se manter ou não essa pessoa presa. O que uma senhora de 70 anos pode fazer? Nesse primeiro momento não se discute culpa, mas a necessidade de prisão. Pessoas que fisicamente não têm força para nada. Gente que recebe um benefício assistencial, que pode. É gente que recebe um benefício assistencial, que poder tem para realizar um tumulto? Pergunta: o senhor entende que a maioria das pessoas presas, mais de 1.000, não deveriam estar ali? Poderiam responder em liberdade? Defensor público: digo que boa parte, ainda que venha a responder a processo, não tem razão dessa prisão preventiva. Repito,
O defensor público: digo que boa parte, ainda que venha a responder a processo, não tem razão dessa prisão preventiva. A maioria dessas pessoas que fizeram audiência com a Defensoria Pública, ainda que venham a responder processo, não tem razão para a prisão cautelar. Liberar uma pessoa idosa, uma pessoa de situação de rua, que risco pode oferecer? É ínfima a chance de que um fato como esse se repita. A maioria dos casos é sim exagerada. Pergunta: mas o fato de as pessoas estarem ali na esplanada por si só, mesmo sem ter atuado diretamente, não é uma situação complicada? Resposta do defensor: teve gente que foi lá e o que fez foi tentar se proteger do corre-corre, da bagunça. Estava ali na Praça dos Três Poderes e tentou se abrigar da bomba de gás. Tem gente que foi conduzida, como acontece em tumultos como esses. Vai para onde é possível e se sente pressionada. Tem gente, caso de uma senhora que disse: fui onde falava para eu ir. Particularmente das audiências que fiz, não me parece que eram pessoas com poder de liderança. Nós comentamos que percebemos carência e vulnerabilidade muito grande. Algumas pessoas que, quando viram o tumulto, nem sabiam o que fazer, tentavam se proteger. Pergunta: sobre críticas de que a defensoria possa estar protegendo em excesso essas pessoas. O defensor responde: inicialmente, preciso destacar que todos têm direito à defesa em uma democracia. O que ocorrerá é a distinção dos diversos graus de responsabilidade e participação. Além disso, em um primeiro momento discute-se tão somente a prisão cautelar e no curso dos processos as responsabilidades serão apuradas. Não tem isso. As câmeras de vigilância vão mostrar quem estavam ali, quem foi conduzido, até melhor do que as palavras das pessoas nos depoimentos. O caso do rapaz do relógio, o vídeo é melhor do que qualquer coisa. A defesa, neste caso, atua para atenuar, amenizar, mudar a tipificação do crime. Ninguém, claro, concorda com o ato contra a democracia. Não há como concordar com isso, não só do ataque ao prédio público físico, a quebra de bens históricos. Defendemos a democracia. Agora, essas pessoas têm direito à defesa. Será preciso separar os níveis de responsabilidade. Há níveis distintos. Diante das provas, fica até difícil da pessoa negar. Boa parte das pessoas que está presa é inocente. Repito, o defensor público, Gustavo Ribeiro, fala: boa parte das pessoas que está presa é inocente útil. Muito mais isso do que efetivamente perigosa. Não é que não tenham lideranças que pensaram naquilo tudo, arquitetaram. Tudo tem que ser apurado no processo. Agora, tem casos de prisão cartelar que não se justifica. Se aparecer um vídeo novo que demonstre o contrário, vai responder de acordo com o que fez. E até justifique uma prisão mais gravosa. Muita gente cometeu crime evidente. Não nego isso. Seria ingênuo e hipócrita. Última pergunta. O que o senhor depreende desse episódio? Gustavo Ribeiro. Chamo a atenção para uma coisa. A resposta não é só penal. É muito nítido nessas conversas com essas pessoas observar a fanatização. Além disso, da fanatização, chama a atenção o desconhecimento da realidade de parte das pessoas. A plantação de fake news nas redes que se alastram e as pessoas acreditam. Quais as consequências disso? É algo a se pensar. Bom, pessoal, esse aí foi a entrevista que teve com o defensor público, né? Então, gostei, né? Ele demonstra uma realidade e algumas vezes ele coloca opiniões pessoais dele, né? Como ele diz, fanatização. Então, a vontade do povo de lutar por um país contra os criminosos que foram postos no poder, né? Mesmo condenados em terceira instância, ele considera como fanatização do povo. Da mesma forma que os generais também concordavam, né? E hoje eles estão passando pelo que nós estamos vendo, né? E o caldo vai engrossar. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e vamos focar em ajudar as pessoas dos nossos movimentos que estão presas, né? Dos movimentos patrióticos. Essas pessoas aí que muitas vezes não têm condições, né? De poder ser
constituir um advogado, né? Então, está aí a matéria, tá?